Caros alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Adriano José. E vamos para mais uma aula sobre explicar o funcionamento da energia alternada. Hoje nós vamos falar sobre o gerador de energia, que é uma das principais formas de geração de energia, por ele usar o princípio de transformar a energia cinética em energia elétrica. O princípio de funcionamento desse gerador baseia-se no seguinte: eu tenho dois ímãs, na verdade um conjunto de ímãs entre que eu tenho norte e sul. Dentro dele eu coloco várias bobinas, essas bobinas interligadas por escovas, para que possibilite a movimentação dessa bobina sem ter que refazer a ligação dessa bobina interna a esse campo. Como esse campo está no mesmo sentido da bobina, ele não está no momento gerando energia, pois depende do seno do ângulo do campo com a bobina. Como o seno de 0 é 0, eu não tenho tensão induzida nesse campo, como vamos mostrar no gráfico logo acima. Então, à medida que eu inclino essa bobina 45 graus, eu já vou ter 70% da energia máxima induzida, da tensão máxima induzida nesse campo, pois o seno de 45 graus é 0,7. E à medida que eu inclino mais essa bobina para 90 graus, ou seja, eu já tenho a tensão máxima induzida, pois o campo está perpendicular à bobina. E como mostra, seno de 90 é igual a 1. E aí vai obedecendo o seno. Quando eu passar para 135 graus, eu vou ter 0,7 novamente, ou seja, 70% dessa energia, como estamos vendo no gráfico acima, da tensão induzida. Quando eu giro para ficar 180 graus, eu vou ter novamente a bobina paralela ao campo, ou seja, sem tensão induzida. Seno de 180, 0 graus, 0 volts. E à medida que eu passo para 225 graus, eu vou ter novamente 70%, mas num sentido contrário. Eu vou ter seno de 225 é 0,7, menos 0,7 no caso. E assim, quando eu chego a 270 graus, eu vou ter o máximo da tensão induzida negativamente, ou seja, seno de 270 é igual a menos 1. E aí, girando para 315 graus, eu vou ter, de novo, 70% negativo, pois aí eu vou ter o gráfico no sentido inverso. E até chegar a 360 graus, que novamente seria o zero, que o seno de 360 também é zero. Então eu também tenho zero de tensão induzida nesse ponto, quando eu completei um ciclo. E assim, cada vez que essa bobina for fazendo voltas, eu vou ter gerando a função seno. Então a nossa energia alternada, ela obedece à função seno. Desta forma, eu poderia também adicionar outro campo de bobinas com ângulos entre elas, para que quando uma bobina estivesse perpendicular, a outra estaria em paralelo, ou seja, quando uma está gerando 0 volts, a outra já está no máximo. E aí eu faria um conjunto de bobinas e teria ondas diferentes. Assim eu poderia adicionar mais bobinas e ter várias ondas. Assim nós vamos explicar daqui a pouco sobre a energia trifásica. E aí estamos vendo os detalhes constitutivos do motor CC, que é a mesma ideia do gerador CA. Tem as escovas, tem as molas supondo as escovas, mas para ser o CA teria que ser 3 pares de escovas, ou seja, 6 escovas fazendo a alimentação da energia trifásica. E ao invés de ter um campo fixo, podemos também inserir uma tensão com as bobinas para poder gerar esse campo magnético entre norte e sul. Aqui nós temos o gerador trifásico, mais conhecido como alternador. Segue o princípio e com outra
modalidade que nós vimos até agora, a bobina girando em um campo magnético, mas eu posso fazer o campo magnético girando na bobina, ou seja, em vez da bobina girar, o campo é quem gira e tem o mesmo resultado. Aqui nós temos o rotor desse alternador e que tem vários campos magnéticos que fica girando em torno de si. Esses campos podem ser mostrados detalhando aqui cada uma dessas bobinas. Aqui eu mostro o detalhe construtivo do motor, do rotor, e ao circular uma bobina por aqui, eu vou ter 4 polos de campo magnético. E por uma bobina só, basta ter um par de escovas para alimentar essa bobina, eu vou ter esse campo girando. E aí, no estator, eu posso ter uma bobina parada e que essa bobina vai fazer toda a geração, que o campo fica girando e a bobina fica parada no estator desse alternador. E vou ter a mesma senoide. Ó. Perceba que eu tenho a mesma função da senoide anterior, a função do seno. Que a frequência dessa energia gerada vai depender da velocidade e do número de polos. Sendo assim, a frequência fica dependendo apenas da velocidade, porque o número de polos, no caso, é fixo. Eu posso também botar outras bobinas defasadas, e assim como eu faço a energia trifásica. Né? Se eu fizer 3 bobinas defasadas de 120 graus uma da outra, eu aqui interligando elas entre si, eu vou ter um ponto de cada uma delas que eu vou ter a energia trifásica. Como vê aí os gráficos. Desta forma, poderemos calcular qual a velocidade do rotor para que se tenha uma energia trifásica de 60 Hz. Basta utilizar a fórmula. Como a quantidade de polos do motor é fixa, 4 polos, acharíamos 1800 RPM. Então, o motor a 1800 RPM sairia 60 Hz trifásico. E se ao invés de 4 polos eu construísse esse rotor com mais polos? Então, com mais polos eu diminuiria a velocidade desse rotor. Eu poderia, com a mesma velocidade, eu ter com velocidade menor, ter a mesma frequência de 60 Hz. Em torno de 120 a 400 RPM, eu já teria 60 Hz se eu tivesse um rotor com bastante polos. Eu tenho aqui os detalhes construtivos desse rotor. É necessário que seja lâminas, não uma base de ferro completa, para evitar a corrente de Foucault, mas não é método do nosso estudo no momento. E aí eu teria esse rotor, que teria os polos girando, e no estator eu teria as bobinas para gerar. Lá na ponta você consegue perceber os 3 terminais das 3 fases, e aí o rotor, a ligação do rotor através de escovas. Ao invés de eu inserir essa tensão, eu posso também gerar essa própria tensão no próprio eixo do rotor. Botar um mini gerador, um gerador de corrente, e ligar ele para que ele próprio gere a energia do seu rotor. E que é o mais utilizado nas usinas hidrelétricas, o que nós chamamos de excitatriz do gerador. Então, basicamente, é isso que se tem em um gerador. É o que nós mostramos aí. Com esse princípio, se tem a corrente alternada que sai da usina hidrelétrica até chegar em nossas casas. Agradeço a todos e tenham um bom estudo.
Até a próxima!